Boa tarde. Penso que vocês todos já me conhecem. Bom, é aqui na província. Se fosse em Luanda, já nos conhecem suficientemente, não precisamos de apresentação. Eu sou vosso irmão Makuta Nkondo. Makuta é do verbo kuta, significa abraçar, e Makuta é um abraçador. Nkondo é imbondeiro, aquela árvore grande. Então, um abraçador de imbondeiro significa um unificador. Eu sou angolano, natural da província do Zaire, município do Tomboco. Bom, recebi o convite da Umunga, que agradeço muito, porque esta organização é cívica e é uma organização de defesa dos direitos humanos muito importante. Para você saber a importância da Umunga, foi convidado a participar de uma reunião das Nações Unidas, da ONU, que teve lugar em Genebra e que tratou dos direitos humanos no mundo, não é só em Angola. E a Umunga fez parte. O José Patrocínio, meu amigo, foi lá. E neste preciso momento, o presidente da União Europeia, não é presidente da União Europeia, é presidente da Comissão Europeia, porque quem preside a União Europeia é Herman Van Rompuy, antigo primeiro-ministro da Bélgica, que é o presidente do Conselho Europeu. Há um conselho. Bom, recebi o convite, estou muito, mas muito ocupado, sou inundado. Eu sou deputado da Assembleia Nacional, somos da oposição. A situação das eleições está quase no impasse. O MPLA está a fabricar, ou já montou mais a sua poderosa máquina fraudulenta. E nós da oposição, com a UNITA à frente, estamos a desmontar esta máquina maquiavélica, peça por peça. Neste momento em que estou a vos falar, os colegas estão lá na Assembleia Nacional a discutir ou a apreciar a lei sobre o Estatuto do Deputado e outra lei sobre a ética e o decoro parlamentar. Eu fui ontem, saí da Assembleia para o aeroporto para aqui. E amanhã vou sair daqui para Luanda, Parlamento. Isso significa dizer que não consegui arrumar devidamente o texto, mas escrevi qualquer coisa. E isto vai ser um diálogo, porque ninguém é superior a ninguém. Eu não sou superior a vocês, porque cada um de nós está a viver as amarguras desta ditadura. Todos nós estamos abaixo do fogo deste regime déspota e tirânico que o MPLA instalou em Angola. Eu vou ler para não divagar e no fim vamos conversar, cada qual dá a sua ideia, quem concorda, quem não concorda, porque isto diz respeito a todos nós. A situação é preocupante para o país. Não sabemos se com o MPLA conseguir mais instalar-se no poder, porque ele nunca foi eleito em 92, 2008, ele porque se coloca no poder. Se conseguir mais colocar-se no poder com 5 anos, agora já não é 4 anos, 5 anos, segundo a Constituição atípica do MPLA. Bom, o que eu preparei? Como disse, não será um discurso ou uma dissertação a sentido único, mas vai ser um diálogo. Comecemos por definir as palavras. Segundo o Dicionário Prático Ilustrado, o novo dicionário enciclopédico luso-brasileiro, publicado sob a direção de James de Seguier, Lelo e irmão, espera ainda, porque já é o trabalho que eu tenho
todo momento, chamadas a todo momento, mensagens. É um problema sério. As pessoas pensam que a salvação está nas nossas mãos. Segundo este dicionário, a paz é o estado de um país que não está em guerra. Por exemplo, a paz favorece o desenvolvimento econômico de um país. A paz é um tratado que se mantém, ou um tratado que restabelece este mesmo estado, o estado de paz, assinar a paz. Tranquilidade da alma, estar em paz com a consciência. A união também é paz, ou a concórdia nas famílias, quer dizer, o entendimento nas famílias também é paz. O sossego em si, quando você está tranquilo, também é paz. Eu sei que aqui a maioria de nós não temos sossego. Se calhar, poucos tiveram pequenos matabiches, muito raros tiveram almoço, e parece que ninguém terá o jantar. Se tiver, é arroz branco com cabuenha. Então, deixar em paz, por exemplo, paz de alma, pessoa a quem nada dá abalo. Paz pode ser tranquilidade, silêncio profundo, fazer as pazes, reconciliar-se, jogar a paz e jogar o suficiente para que, se ganhar dessa vez, não se fique perdendo nada, estar em paz de pílula, etc. E agora, o que é o benefício? Porque quando queremos falar de benefício da paz, o benefício é um serviço que se faz gratuitamente, favor ou mercê, vantagem, melhoramento, benfeitoria, de acordo com o referido documento. No caso concreto de Angola, um dos maiores ganhos da paz que se dizem é o reencontro das famílias separadas durante os longos anos de guerra. As famílias reencontraram-se. A paz permitiu a livre circulação de pessoas e bens através do país. Mas se a paz é a união e concórdia nas famílias, em Angola, irmãos de pai e mãe, membros de partidos políticos diferentes são divididos pelas ideologias. Não se falam, nem se tocam. O reencontro não uniu as famílias, nem tampouco provocou um entendimento entre os parentes divididos ideologicamente. Os membros do partido no poder, ou que se colocou no poder, o MPLA, hostilizam os seus parentes que pensam de maneira diferente, ou melhor, afiliados em partidos da oposição. A população angolana continua profundamente dividida entre patriotas e antipatriotas. Os do MPLA consideram-se patriotas. Você sabe, o patriotismo significa amor da pátria, amar a pátria. Patriota significa os que amam a pátria, os que amam Angola. O MPLA considera-se como os únicos patriotas, são eles que amam Angola. Nós, por exemplo, como estamos aí na UNITA, somos inimigos, não amamos a pátria, então somos antipatriotas. E também essa população angolana continua dividida. Essa é a política do MPLA de dividir, para bem reinar, entre os nortenses denominados airenses, langas, pepecale, como eu, e sulanos ou bailundos, considerados como pessoas de classes inferiores. No parlamento temos esse problema. Pensa que tudo que é sulano é inferior. E os quimbundo e crioulos, como pessoa de classe superior e donos de Angola. Por que não põe aqui? Não, está à vontade. O MPLA destruiu as culturas, as tradições e os usos e costumes bantu. Em vez
apresentam autoridades tradicionais que não existiam no poder costumeiro bantu, como sobas, regedores, e multiplica e impõe reis falsos. Ouviram que ultimamente no parlamento nós tivemos uma grande cerimônia do rei do Bailum, do Cachopololo. Como é que um rei pode ser ao mesmo tempo membro do Comitê Central do MPLA e ao mesmo tempo deputado pela bancada do MPLA? Que tipo de rei é esse? Quando o rei tem que estar acima desses conflitos ideológicos. 37 anos depois da independência de Angola, o povo angolano desconhece as origens verdadeiras dos seus dirigentes. A origem verdadeira do próprio presidente da República, José Eduardo Santos, é desconhecida, assim como de todos os outros que assumem cargos de soberania. Quando José Eduardo Santos diz que nasceu no Sambizanga, bairro Sambizanga, em Luanda, em 1942, naqueles anos 40, o bairro Sambizanga não existia. Penso que, para completar isto, vocês aqui têm um governador. Não sei se os benguelenses conhecem a origem verdadeira do seu governador. As origens verdadeiras não se limitam em dizer que nasceu em Benguela. Ele é de que etnia, de que tribo e de que clã aqui em Benguela. Há intolerância política incrível e falta de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa. Se a guerra terminou em Angola, pois ela continua no enclave de Cabinda, mesmo de forma latente. Também a insegurança prevalece no país devido à pobreza, um desemprego gritante. Quase hoje ter emprego é como o MPLA, quando alguém consegue emprego, considera isso como favor. Está a ver, o chefe fulano gosta de ti. Até te admitiu, é na função pública do Estado, pensa que é dele. O salário de miséria e a existência de armas que o próprio MPLA distribuía e continua a distribuir às populações civis para combater os seus inimigos. Ele não considera adversário, inimigos da UPA, FNLA e principalmente da UNITA. É com essas armas que os meliantes andam a atormentar, andam a criar insegurança no país. A campanha de recolha de armas que se encontra nas mãos das populações civis é uma encenação, pois o MPLA devia recorrer-se às listas em que apontava aquelas armas, porque não distribui à toa, pensamos que ele apontava, e ele não recorre àquelas listas quando distribui essas armas. Por isso, quem distribui as armas é o MPLA, porque em Angola não temos lojas para venda de armas. Por outro lado, o envio das Forças Armadas angolanas a intervirem nos países alheios, como na República Democrática do Congo, no Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire e na Guiné-Bissau, sem a aprovação da Assembleia Nacional. Isso a Assembleia Nacional não sabe nada. Não contribui para o sossego nacional. Aconteceu o mesmo com o envio de helicópteros às eleições na República Democrática do Congo. O deputado Raul Danda, presidente da bancada parlamentar do MPLA, questionou. Raul Danda, presidente da nossa bancada parlamentar, da UNITA, questionou a presença das FA na Guiné-Bissau. A resposta que lhe deram, que isto foi no quadro da CPLP. Eu também questionei isto
não só questionei, disse que um dia Angola vai apanhar uma chapada semana. Hoje a missão, essa missão militar de Angola na Guiné-Bissau, constitui uma fonte de instabilidade naquele país. O último golpe do Estado é devido à presença de Angola na Guiné-Bissau, porque, segundo os militares guineenses, não existe no acordo assinado nenhuma cláusula que autoriza os militares angolanos a serem armados. E eles têm lá armas, até mísseis. E hoje essas forças armadas são todos eles cercadas e vão sair, mas sem levar sequer uma agulha. Domingo estive na rádio Despertar a comentar. Antes mesmo do programa da rádio, alguém ligou para mim, é um conterrâneo, disse-me que acabou de chegar de onde? Da Côte d'Ivoire. A fazer que? Somos nós, os militares angolanos enviados para proteger Laurent Gbagbo. Nós estamos ainda na Côte d'Ivoire. E vieste fazer que só vim visitar a família, vou regressar. E como é que estão a viver na Côte d'Ivoire? É porque estamos todos, a tropa, os militares angolanos receberam ordem de tirar o fardamento militar, vestir a civil e disfarçar-se, dissimular-se na população. Os que têm possibilidade arranjam a mulher e tudo inteiro as armas. É assim que estão a viver. As tropas angolanas, o exército angolano ainda está na Côte d'Ivoire. Há também suspeita que há tropas angolanas na Guiné-Conakry e outra na Guiné Equatorial, onde está o outro ditador, que é Nguema. Eu estava a dizer que as populações estão profundamente divididas, porque populações de mesmas origens étnicas ou tribais são profundamente divididas entre, essa é uma outra divisão, entre as que permaneceram nas suas províncias de origem durante o tempo de guerra e as que se refugiaram para outras províncias. Você hoje, se procurar regressar ou visitar a sua aldeia, o seu município, é hostilizado, é visto como inimigo. Você andava onde em tempo de guerra, é só agora que estás a vir, você pensa que, em fazer o que aqui? E para eles você vai lá procurar lugar para trabalhar. Quer que isso também é uma outra divisão, é outro tipo de divisão que o MPLA está a implementar. Você tenta só isto. Então, não há paz neste sentido. Ninguém pode visitar as suas regiões de origem. Uma simples visita de um intelectual da diáspora, digo isso, diáspora quer dizer que os que saíram, que se dispersaram, é mal vista por aqueles que permaneceram. Nas províncias, um intelectual é hostilizado e considerado de elemento nocivo e antipatriótico por parte daqueles que permaneceram. Porque você estudou, então é inimigo. Até um dirigente do MPLA dizia: formar quadros é formar inimigos para a revolução. É assim que andam a destruir o nosso ensino. Não esqueça que o nosso ensino é de débil qualidade. Nunca figurou no ranking de ensinos do mundo ou da Unesco. A paz permitiu a instalação e implementação do sistema multipartidário e da democracia no país. Está bem, mas o multipartidarismo, a democracia e uma certa liberdade de expressão apenas são vividas em Luanda e em algumas grandes cidades, principalmente do litoral. No interior de Angola ou na Angola profunda ainda se vive o monopartidarismo ou mesmo a escravatura. Não há democracia,
não há multipartidarismo, não pensa ir com camisolas da UNITA, da FNL, do PRS numa aldeia qualquer, sobretudo em profundidade, em Angola profunda, lá no interior. A paz permite o desenvolvimento econômico de um país. Duas frases tornaram-se refrão dos governantes do MPLA, depois de 22 de abril. Angola é o país que mais cresce no mundo. Angola virou canteiros de obras. O crescimento econômico de que se fala só figura no papel. Esse crescimento é inversamente proporcional ao desenvolvimento do homem angolano, porque o nível de vida de um angolano regrediu nos 10 anos de paz do que no tempo do colonialismo, não conseguindo satisfazer as necessidades básicas como o direito ao emprego, à luz, à água e à habitação. O angolano perdeu o hábito de ter as 3 refeições diárias, pequeno almoço, almoço e jantar, para não falar em lanches. Se conseguir ter o pequeno almoço e o jantar, estas refeições são de pouco valor nutritivo. Nenhum país se desenvolve sem eletricidade e vias e meios de comunicação social. E vias de comunicação. Acontece que, apesar de Angola ser rica em recursos hídricos, a eletricidade e água potável são quase inexistentes. Ter luz e água em Angola virou um luxo extraordinário. Em termos de energia elétrica, Luanda é abastecida por 3 barragens hidroelétricas, nomeadamente Cambambe, Capanda e Mabubas, para além de várias centrais térmicas. Mas, na capital do país, o abastecimento elétrico é feito alternadamente por bairro. Hoje, se for o bairro Rangel, amanhã vai ser Samba, depois da manhã vai ser que... E não é também toda noite, só algumas horas. Luanda deve ser uma das capitais do mundo mais escuras, ou uma das capitais de países mais escuras em África, para não falar no mundo. O mesmo acontece com a distribuição de água potável, que raramente pinga nas torneiras. Tomar duche em Angola também é um luxo. A distribuição de energia elétrica e de água potável só abrange as cidades do litoral, incluindo o interior do país, excluindo o interior do país, a Angola profunda. Mesmo nas cidades beneficiárias destes bens, energia elétrica e água potável, apenas a parte do asfalto das cidades onde vivem os governantes e os ricos é abastecida em água e luz. Aqui nessa parte de asfalto. Os bairros periféricos onde reside a população não há redes de água, quer dizer, água e energia de rede pública. A população abastece-se com cisternas de origens duvidosas. Em contrapartida, os angolanos assistem impávido e boquiaberto também um enriquecimento escandaloso de um grupo minúsculo de pessoas da nomenclatura, quer dizer, dos dirigentes. Filhos de camponeses pobres, que nada herdaram, que eles não são herdeiros, os pais deles, os avós, são todos eles camponeses pobres. De um dia para outro enriqueceram-se. Os governantes são todos ricos, empresários, donos da maioria das empresas privadas existentes em Angola, e mesmo nas empresas internacionais presentes em Angola, eles são acionistas. Esses governantes são empresários nos ramos da construção civil, da hotelaria, dos bancos, de exploração mineira, petrolífera e transportes. A maioria dessas empresas, todas que você vê em Angola, pertencem a eles.
E eles são ricos hoje com dinheiro do país roubado. Eles roubam o erário público para se enriquecer. Por exemplo, todos os membros da família do chefe do Estado e presidente do MPLA, José Eduardo Santos, têm fundações que funcionam com o dinheiro do povo. Fundação Eduardo Santos Feza para o pai, que é José Eduardo Santos. Fundação Luini para a esposa Ana Paula dos Santos. Fundação Síndica do Colo para o genro, marido da filha Isabel dos Santos. Fundação Africana de Inovação, está em inglês African Innovation Foundation, de Zeno dos Santos, que é filho de José Eduardo Santos, que o próprio José Eduardo Santos concedeu o Estatuto de Associação de Utilidade Pública. Significa que tem também dinheiro do orçamento geral, tem direito ao orçamento geral do Estado. Hein? O novo genro Bento Kangamba, que casou com a filha, do irmão mais velho de Eduardo Santos, tem direito a 60 milhões de dólares por ano proveniente do orçamento geral do Estado. Quando o povo não tem emprego, o povo não tem luz, o povo não tem água, o povo não tem saúde e não tem educação. Recentemente, o povo angolano recebeu uma notícia escandalosa, segundo a qual José Eduardo Santos nomeou um sobrinho como presidente do Conselho de Administração do Fundo do Petróleo e o seu filho Zeno dos Santos como administrador do mesmo fundo. Que o dinheiro dos petróleos de Angola agora estão nas mãos de Zeno dos Santos. E também, presentemente, Manuel Vicente e Copelipa, Manuel Vicente é outro sobrinho de Eduardo Santos, e Copelipa, confirmaram ser acionistas da Nasaki Oil and Gas, uma empresa parceira da norte-americana Cobalt Internacional, que por sua vez explora 3 blocos petrolíferos em conjunto com a Sonangol. E esta empresa está sob investigação nos Estados Unidos da América. Manuel Vicente, sobrinho de Eduardo Santos, e Copelipa são acionistas. No que diz respeito ao crescimento econômico, há uma assimetria regional gritante. O crescimento econômico abrange exclusivamente o litoral do país, nomeadamente as províncias costeiras marítimas situadas entre os rios Dande no norte, depois de Luanda, e os rios Cunene, incluindo o Ambo. O resto do país, o interior sobretudo, está a Deus dará. Angola virou um canteiro de obra como cantam. Como é comum ouvir-se falar dos governantes. Obras no setor rodoviário, estão a construir estradas, ferroviário, caminho de ferro, portuário, a construir novos portos ou remodelar os antigos, e imobiliário, que estão a construir casas de centralidades e condomínios. No entanto, essas obras são de qualidade questionável ou mesmo descartável, cujo valor não corresponde com os custos financeiros apresentados. Mínima obra porque essa obra custou 60 milhões de dólares. O regime, os colonialistas portugueses deixaram uma eletrobomba no rio Luiz, em Banza, Congo. O antigo governador Ludic Sassunda mandou reparar aquele motobomba, não eletrobomba, motobomba para puxar água até Mbanza, Congo. A reparação daquela motobomba custou, parece, 5,5 milhões de dólares. Então, uma motobomba nova custa quanto?
Mesmo se o governo constrói estradas, escolas, hospitais e redes públicas de eletricidade e água potável, ele não faz favor às populações. São tarefas fundamentais do Estado previsto pelo artigo 21 da Constituição angolana. As populações não devem agradecer o governo ou o executivo por ter construído uma fontenária, uma padaria ou uma obra qualquer na sua comunidade. Isto é com dinheiro. Primeiro aquilo o governo construiu aquela obra com dinheiro do povo, com dinheiro do Estado, e depois isto é tarefa de qualquer governo. Ele não fez favor a ninguém. As escolas construídas carecem também de professores e os hospitais de médicos e de medicamentos. Quanto às casas, centralidades, condomínios que estão a ser construídos em vários cantos do país, a sua distribuição é questionável, assim como os elevados preços. Aqui vocês, onde estão, quem já beneficiou das novas casas construídas pelo Estado? Casas de 2 e 4, me mostraram a caminho do Lubito, há casas aí que estão novas, que estão a vender a 60 milhões de dólares. Como é que um trabalhador que ganha 15 mil ou 20 mil kwanzas por mês, e raramente, que também pago de uma maneira irregular, passa meses e meses sem receber, vai pagar uma casa de 60 milhões de dólares? Tem essa possibilidade? Não. São casas para eles, para seus familiares e para suas namoradas. O 22 de abril, o 22 de abril, o MPLA festeja o 22 de abril como Dia da Paz. Mas a verdadeira intenção do MPLA não é essa. O MPLA comemora o 22 de abril não como Dia da Paz, mas é para humilhar a UNITA. Para o MPLA, o 22 de abril é o dia da capitulação das Forças Armadas da UNITA. Capitulação significa render-se. É o dia em que conseguiu ele despir a UNITA do seu exército. É isso que ele pensa. Porque se o MPLA tivesse mesmo intenção de comemorar um dia de paz, não devia ser o 22 de abril, mas o 15 de janeiro, que foi a data de assinatura do acordo do Alvor que deu a independência a Angola. Angola, depois de 16 anos de guerra contra o colonialismo português, os 13 movimentos de libertação nacional, a FNLA, o MPLA e a UNITA, foram a Alvor, passaram primeiro por Mombasa, Quênia, acertaram, depois foram o Alvor, no Algarve, no hotel Penina, e assinaram este acordo que deu a independência a Angola. Mesmo 11 de novembro, data da independência, é indicada no acordo, é o acordo de Alvor que deu a data. Mas o MPLA não fala. Eu tenho aqui o acordo de Alvor, imprimi. Os nossos estudantes que estão aqui, agradeço muito a vossa presença, porque o futuro é vosso. Nós já estamos a nos despedir. Vocês estudam a matemática e álgebra, matemática moderna, o assíntota. Nós já estávamos lá em cima agora. É álgebra, matemática moderna, o assíntota. Nós já estávamos lá em cima agora. Decida. Então, este acordo não se fala e vocês não sabem. Então, o 22 de abril é para humilhar a UNITA. Não é dia da paz. A intenção do MPLA não é a paz. Tudo que está a favor dele, o MPLA comemora. O
11 de novembro, data da proclamação da independência, resulta do referido Acordo Alvor. Ao comemorar o dia 22 de abril, o MPLA procura humilhar a UNITA. Comemora a derrota militar da UNITA, a capitulação ou rendição da UNITA. O que estipula concretamente o memorando de entendimento do Luena assinado entre o MPLA e a UNITA, nestas condições da morte de Savimbi? Vocês já leram esse memorando de entendimento? Alguém de vocês aí já leu aquele memorando de entendimento do Luena? Primeiro, o MPLA dizia que o acordo de Lusaka é intocável, que fechou o círculo das negociações, não aceitava mais outras negociações porque tudo está dito no acordo de Lusaka. Mesmo os acordos de Lusaka, o MPLA não cumpriu, violou. Vou vos dar um exemplo do acordo de Lusaka. Segundo o acordo de Lusaka, se o chefe do Estado-Maior-General é do MPLA, o chefe do Estado-Maior do Exército, significa das forças terrestres, é da UNITA. Ele entregou o chefe do Estado-Maior geral, mesmo quando era o João de Matos, o chefe do Estado-Maior do Exército estava com o Guto. O Guto é da UNITA. O município da Ingombota, em Luanda, foi entregue à UNITA, mas o MPLA não deixou a UNITA dirigir o município da Ingombota. Há vários exemplos. Devia alojar ou acomodar todos os dirigentes da UNITA, não acomodou. Que o MPLA não cumpriu e não desarmou também o seu exército. E não paga também as pensões aos militares da UNITA. Não. Isso para provocar revolta aos guerrilheiros da UNITA contra o seu próprio partido, a pensar que é o partido que não está a trabalhar, afinal não é a UNITA que pagam as pensões de reformas. Aquilo é dever do governo, não é da UNITA. E o MPLA não cumpre com aquilo. Também é contra as culturas ou tradições bantu matar alguém para fazer a paz. A paz não se constrói por cima dos cadáveres. Assassinar os dirigentes do MPLA, como o comandante Virgílio Sotomayor, que foi fuzilado no campo da Revolução do Sambizanga, em Luanda. Matar os denominados fraccionistas de 27 de maio de 77, nomeadamente Nito Alves, Monstro Imortal, Bacalopos, Zé Vandone, Cita Valles, Virinhas, ministros como Minerva, comissários provinciais, parece que até também o comissário provincial de Benguela foi morto em 77. Músicos como David Zé e outros, e tantos outros milhares de anônimos. É um crime. Isto não é fazer a paz. Também, em nome da paz do cemitério, a UNITA foi decapitada 2 vezes. Digo bem, paz do cemitério. A primeira vez foi em Luanda, depois da proclamação dos resultados das eleições gerais de 92, com o assassinato impiedoso dos negociadores de paz. Seu MPLA diz que comemora a paz, no entanto, assassinou os negociadores de paz por parte da UNITA, que são Jeremias Chitunda, cientista, membro da Academia de Ciência dos Estados Unidos da América. Membro da Academia de Ciência dos Estados Unidos da América. O Chitunda foi morto por vândalos. O William Tone tem um filme. Salupeto Pena, engenheiro agrônomo. Mango Alicerce e Sapitango Chimbili e milhares de outros militantes de Galo Negro, só para fazer a paz, segundo o MPLA. Ninguém pode assassinar um vizinho que discute sempre com ele para ele ficar em paz. Isso é condenável contra São Bantu.
pior ainda, os corpos desses senhores, desses grandes heróis, estão cativos, são presos. O único país do mundo que tem mortos presos, ou prisioneiros mortos. Nem as famílias tiveram acesso aos corpos dos seus entes queridos. Ninguém sabe onde andam os corpos de Chitunda, Salupetopena, Mango, Alicerce e Chimbili. Domingo passado questionei o general Zé Maria, porque segundo relatos, o antigo secretário-geral da UNITA em 92 refugiou-se para a casa do general Zé Maria, seu conterrâneo e amigo. Pediu proteção. O que aconteceu depois? Anda onde o Zé Maria é o que o Salupetopena? O Zé Maria entregou Salupetopena, não é Salupetopena, a Dolores Mango Alicerce. Eu pedi na rádio em Luanda para que um dia o general Zé Maria explicasse ao povo, porque nós não vimos o corpo de Mango Alicerce até hoje. O que aconteceu? A segunda decapitação da UNITA foi com o assassinato do líder fundador Jonas Malheiro Savimbi. Também vamos dizer do seu vice-presidente Antônio Sebastião Dembo, porque dizem que morreu de doença. Se morreu de doença, falta de remédio, disse que sofria de diabetes, falta de remédio, exatamente por causa daquela perseguição. Esses assassinatos todos são crimes cometidos que um dia serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional. A paz não se faz sobre os cadáveres dos outros. Que o MPLA aceita, que não aceita, o Jonas Savimbi é um herói em Angola. Aconteceu no Congo Democrático. Mobutu no Congo Democrático, temos aqui na sala um grande intelectual que estudou numa universidade zairense do Congo Democrático, universidades sérias, o Dr. Moesi pode vos dizer. O Mobutu perseguiu Lumumba, prendeu Lumumba, enviou para o governo secessionista do Katanga, dirigido por Moise Tshombe, esses dos catangueses. O ministro do interior deste governo, Godefroid Munongo, mandou executar Lumumba com o presidente da juventude do partido dele. O partido Lumumba chamava-se MNC, Movimento Nacional Congolês, Movimento Nacional Congolês, que era o Joseph Mpodo. E mais o diretor do gabinete, Okito, foram mortos, os corpos espedaçados e atirados em tambores de ácidos, não tem cemitério. Hoje, o maior boulevard, não sei em português, a rua principal de Kinshasa, que sai do aeroporto de Njili até ao centro da cidade, chama-se Lumumba. E tem lá aquilo que se chama L'Éclaireur, que é um monumento sobre Lumumba que o Mobutu mandou construir. Isto também acontecerá com Savimbi um dia. Muitos outros políticos angolanos da oposição, como o Fulupinga Lando Vitor, o deputado da UNITA Ngala Ngombe, o antigo comandante da polícia angolana, Adão da Silva, natural de Catete, que aderiu à UNITA em 92, foram todos abatidos. Para além do jornalista Ricardo de Melo, por tentar ensaiar a liberdade de imprensa em Angola. Tudo isto em nome da paz. E não sabemos se é esta paz que nós devemos comemorar. Por outro lado, não se deve incendiar a pradaria para depois procurar apagar o fogo e ser proclamado herói da paz. Quem provocou esta guerra que terminou em 2012 é o MPLA.
Esta guerra civil em Angola não começou em 92, como dizem, por causa da UNITA que recusou. Recusar ou denunciar fraude eleitoral não significa guerra. O Tshisekedi no Congo Democrático não quer reconhecer o governo de Kabila e não há guerra. Em todo lado. Mas esta guerra começou em 1975 por violação do acordo de Alvor pelo MPLA. É por isso o MPLA não fala deste acordo. Daí, a UPA-FNLA e a UNITA não são movimentos rebeldes. Só se rebela contra um governo legítimo estabelecido. Em 75 não havia governo aqui em Angola. Eram os 13 movimentos de libertação nacional que lutaram juntos, negociaram a paz juntos, e a potência colonial que é Portugal. O MPLA recorreu às forças do Pacto de Varsóvia, a cabeça, a União Soviética e os cubanos, e expulsaram os outros. E por isso hoje dizem que paz, paz, paz. Quem provocou a guerra é o MPLA. E as outras guerras todas. Esta guerra que terminou a 22 de fevereiro de 2012 foi o prolongamento da guerra provocada pela violação pelo MPLA dos Acordos de Alvor. Os 3 movimentos de libertação de Angola, FNLA, MPLA e UNITA, foram ao Alvor e assinaram com Portugal, antiga potência colonial, os referidos acordos que definiram o seguinte: o acordo de Alvor define instalação do governo de transição e realização de eleições gerais para a Assembleia Constituinte. O MPLA, com a ajuda das forças do Pacto de Varsóvia com a União Soviética e Cuba à frente, violou os acordos de Alvor, expulsando a FNLA e a UNITA. O primeiro de Angola, a FNLA de Angola, até lá fora, Congo Democrático, regressou. A UNITA das cidades e foi instalar-se no sul, na Jamba. A UNITA não era um movimento rebelde, não é. Apenas resistia contra a violação dos acordos de Alvor e a invasão russo-cubana ou soviético-cubana de Angola. É importante fazer uma pequena incursão à história de antes, durante e depois do colonialismo português. Agora isto é outro capítulo, como estão aqui estudantes. Temos que refletir juntos e encontrar respostas. Angola é uma equação com várias incógnitas. A primeira incógnita é de saber se antes da Conferência de Berlim, Conferência de Berlim teve lugar em 1885, Angola existia. Porque disse que é durante esta Conferência de Berlim que o continente africano foi subdividido, foi partilhado com os países atuais. Será que Angola já existia? Daí surge a primeira pergunta de saber: quantos anos Angola foi colonizada por Portugal? Porque diz-se que 5 séculos, 500 anos. A partir de quando? Porque eu estou a fazer minhas contas. Porque 500 anos, 1975, Angola independente, menos 1885, que teve lugar a Conferência de Berlim, a famosa Conferência de Berlim, são apenas 90 anos. Agora, de onde vem os outros anos? Não, mas como estudante, não, isto é minha opinião. Coloquei esta pergunta na rádio em Luanda, os historiadores continuam a lutar até hoje. Bom, vamos lá, já vamos acabar, isto é o último. Daí o colonialismo português de Angola começou quando e como?
Diego Cao chegou à foz do rio Zaire, ou Congo, em 1482, não é? Só que Diego Cao só esteve no reino do Congo, no antigo Santo Antônio do Zaire, hoje é Soio. Era reino do Congo, eu sou de lá e sou membro da corte do reino. Não era aquela parte do Reino Norte, não fazia ainda. Angola significa terra de Angola, aqui longe. O Reino do Congo não era ainda subdividido em parte de Angola, Congo Democrático, Congo Brazzaville, Gabão e um pouco Camarões. Esses países, antes da Conferência de Berlim, não existiam. 1482. Então, como é que o colono português ficou 500 anos de Angola? Como? Vocês refletem. A segunda incógnita é de saber a data exata do início da Guerra de Libertação de Angola. 15 de janeiro de 1961, com a revolta dos camponeses da Cotonang, na Baixa de Kassange. 4 de fevereiro de 1961, com o assalto às prisões em Luanda, ou 15 de março de 1961, com o ataque às fazendas cafeícolas de Primavera Madimba pela UPA. Bom, a terceira incógnita é de quem são os protagonistas das respectivas revoltas. 15 de janeiro, 24 de fevereiro e 15 de março. Sobre o 15 de março de 61, as águas são claras, foi da autoria da UPA. Segundo João Paulo Nganga, que vai vir, parece que na próxima semana, citando o falecido presidente da FNA, Álvaro Orden Roberto, no livro O Pai do Nacionalismo Angolano, Rosário Neto, vice-presidente da UPA de 60 a 63, de 1960 a 1963, e natural de Malange, foi um dos grandes organizadores da revolta de Baixa de Kassange. O comandante da UPA, Antônio Mariano, foi o incitador da referida revolta, e o Soba de Teca de Aquinda como organizador em simultâneo do movimento na sua aldeia. Então, essas são as incógnitas. Peço aos estudantes para investigar, e também é a pequena dissertação que eu preparei. Agora parece que vamos dialogar, como disse, porque ninguém tem a verdade absoluta. A minha opinião não é vinculativa, o que disse não significa que é aquilo também que vocês pensam. Há quem concorda, há quem não concorda, e queremos estar na democracia se o MPLA aceitasse a democracia. E muito obrigado. O desenvolvimento, tendo em conta esta recente festividade que nós tivemos da celebração da paz, dizer que um dos condicionantes, os fatores que condicionam se calhar para um desenvolvimento mais sustentável, mencionei aqui alguns. Nós não podemos falar de uma paz efetiva. Sei que muito antes nós presenciamos sobre uma política inexistente, de uma falta de ação conjunta na implementação de programas ou projetos de desenvolvimento, um projeto ou uma visão futura sobre Angola, a inexistência de um compromisso sobre o desenvolvimento. Temos também uma incapacidade institucional que não permite com que o Estado pudesse firmar-se efetivamente para garantir um desenvolvimento sustentável. E uma das cronologias também tem a ver com a interferência do governo central face aos governos locais. Então são esses elementos, em síntese, que eu queria fazer uma complementariedade face ao retrocesso daquilo que tem impedido o progresso que todos nós queremos. Segundo, queria fazer uma pergunta ao deputado. 2009, quando esteve cá num dos espaços de Quinta de Debate aos Olhares do Lhões, dizia que um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento sustentável de Angola fosse o Presidente da República. E eu tenho
Perdão, eu tenho dito que a sociedade não é estática, é mutável. Ela muda em função das circunstâncias que nela o circunda, que nela o rodeia. Passando esses 3 anos, uma vez que o senhor deputado está presente ou tem este privilégio de ser deputado, será que prevalece a ideia de que o Presidente da República continua a ser o empecilho número 1 para o progresso de Angola? Por outra, eu queria propor, antes de propor, eu queria felicitar a coragem, a determinação que o senhor Caixine, membro do PP, do Partido Popular, tem até este preciso momento e faz-se cá presente. E gostaria de pedir um apoio a todos nós, um gesto de solidariedade e pela perseguição que ele está a seguir, pelos nossos irmãos, companheiros, agentes da segurança, e que ele alega não ter ficado sossegado, não é? Até ausentado mesmo de casa. E em gesto disso eu gostaria de propor, para terminar, em gesto disso, eu gostaria de propor ao Munga que para daqui às 2, 3 ou 4 semanas dissertamos um tema no que diz respeito ao papel da segurança do Estado, ao processo eleitoral, porque nós temos que começar a conhecer e a discutir abertamente qual é o verdadeiro papel da segurança do Estado, porque esta perseguição e que ele está a sofrer, não só ele, e nós também podemos correr este risco. Muito obrigada pela oportunidade que me foi conferida. Eu tenho aqui apenas algumas questões a propor. Talvez os 10 anos de paz em Angola, né? Que é muito, já é um passo dado, avançado para nós todos. Alguns indícios, alguns danos de intolerância política, isto é, ao lado do MPLA, que não consegue talvez conviver com muitos cidadãos que talvez que pensaram em ser de outros partidos. E isto mesmo é mesmo paz verdadeira? Se afinal de contas o deputado Makuta Kondo disse que a paz é a união, concordância entre irmãos e tranquilidade, estado de espírito, liberdade de expressão, dignidade para os angolanos. Será que com isto é mesmo liberdade, é dignidade? Será? É um caso para refletirmos. Segundo, registra-se que em Angola há o desenvolvimento. Tal desenvolvimento vivemos e é visto pela televisão, é visível, dito que são as estradas, as construções de casas para a juventude. Mas neste caso, se a casa é rentável a $2.000, será que quando é que um cidadão que ganha pelo menos 10.000 kwanza na Caponte vai conseguir ter uma casa daquelas? Eu acho que esse desenvolvimento é um desenvolvimento qualitativo, mas não de qualidade. Segundo passo. Sim. Ainda registra-se que os cartões do MPLA fazem cobertura nos bilhetes de identidade, isto é, para adesão de concursos públicos ou para a pessoa adquirir um emprego, é isto, só isso. E queria saber ao deputado da UNITA o que é que pensa sobre esses fatos. Muito obrigada. Obrigado. Encerramos prepare-se. Bem-vindos ao anterior nome, seja objetivo, preciso, e agora espaço aos outros. Silêncio, por favor. Vamos a pedir silêncio. Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Primeiro, começaria por fazer um comentário em torno do tema. O tema é os 10 anos de paz em Angola, avanços e recuos. Penso que durante os 10 anos de paz, eu pessoalmente, enquanto cidadão, penso que Angola conseguiu alcançar a tal dita paz militar. O que falta realmente em Angola é a paz social.
A paz social é o facto de que os rendimentos nacionais se reflitam na vida do cidadão. Então é necessário que aqueles que governem com seriedade, que governem com transparência. Até porque recentemente criou-se uma lei da probidade pública, uma lei que visa punir aqueles que assaltam os dinheiros públicos. Então é necessário que haja aplicabilidade desta lei para que os dinheiros públicos tenham um fim condigno, quer dizer, aquilo que se chama justiça distributiva. O que falta em Angola é a justa distribuição dos rendimentos nacionais. Outra questão. O deputado Makuta Kondo fez uma incursão histórica em torno daquilo que foram os acontecimentos de uma Angola antes e pós-independência. E pude averiguar durante o seu discurso que falou das figuras de Ben Salpeto Pena e companhia, aqueles que foram mortos durante esse confronto entre o MPLA e a UNITA. Também tenho acompanhado algumas vezes o MPLA também fazer denúncias quanto algumas figuras também morreram durante esses conflitos. Agora eu pergunto ao deputado Makuta Kondo, até quando, quer dizer, que eu gostava enquanto cidadão que a UNITA e o MPLA saíssem desse clima de acusação, desse clima de choques, de ataques, porque isso preocupa o povo. Queria propor ao deputado Makuta Kondo e perguntar, enquanto deputado, se não há um plano nacional de entendimento entre o MPLA e a UNITA de uma vez por todas, uma vez que nos aproximamos das eleições e o clima entre o MPLA e a UNITA continua tenso. Será que isso vai desembocar num conflito? Essa é uma preocupação. A última, o deputado Makuta Kondo falou do 22 de abril, disse que é uma data em que o MPLA festeja para humilhar a UNITA, porque foi nesse momento em que a UNITA foi desarmada, perdeu o exército. Agora, o que quero é perguntar, 22 de abril é de facto uma data para nós muito estranha. Falou do... Ok. O deputado Makuta Kondo falou desta data, disse que é uma data em que o MPLA festeja para humilhar a UNITA. Então, eu penso que enquanto cidadão gostava talvez que questionar o deputado Makuta Kondo se a UNITA já fez recurso às mais altas instâncias do país ou então aos outros órgãos extra de Angola para chamar a atenção, para moralizar e questionar o porquê que o MPLA festeja essa data para humilhar a UNITA. Muito obrigado. Por último, Antônio Xavier. Seja bem-vindo, né? Estou a vir de Luanda para ouvir o grande discurso do doutor deputado da UNITA. Eu queria primeiro perguntar ao senhor deputado da UNITA qual é o futuro da juventude, já que a UNITA não consegue defrontar o MPLA. Queria perguntar, e a saída do Abel Vucu, por quê? Nesta altura, devia estar a apoiar a UNITA, depois sair quando a UNITA ganhasse. Não é isto? Queria perguntar ao deputado da UNITA, está aqui o Mafuta, né? O senhor Mafuta, desculpe lá, Makuta, não, desculpe lá. Ok, depois queria perguntar, qual é o futuro da juventude? Né? Eu venho de uma associação de jovens unidos de Luanda, de manifestações. Temos feito manifestações em Luanda e que não têm sido bem sucedidas e que temos sido interrompidos pelas polícias. Então por que a UNITA, que é a oposição, tem feito o que para nós? As jovens que ameaçam de morte, as jovens que são presos, o que a UNITA está a fazer? Estamos aí a Rádio Eclésia, que não chega a nenhuma outra província. Por quê? O que a oposição está a fazer? Vocês estão a fazer o quê para a juventude? Vocês querem meter a juventude na morte ou querem meter a juventude em bem? As pessoas ganham mal, temos um salário muito mau, e a UNITA não faz nada. Esperamos que a UNITA, eu não sou da UNITA, não sou do MPLA, sou de uma pessoa neutra que quero melhoria para os meus filhos. Eu pago IRT todos os meses, sou descontado IRT, sou trabalhador funcionário público, sou descontado IRT. Eu tenho direito à saúde, educação, saneamento básico, e não tenho
isso? Por quê? Está a viver aonde? Se eu der este, pergunto ao senhor deputado, acho que o senhor deputado merece isso.